em estar usando a webcam em duas aplicações, né? No OBS para transmitir e aqui no Scratch para a gente trabalhar nossa aplicação, né? Então vamos lá, se vocês quiserem deixar alguma dúvida aí no chat, eu dou uma olhada aqui em conjunto, tá? Então vamos lá, se vocês quiserem deixar alguma dúvida aí no chat, eu dou uma olhada. Só tô vendo o retorno do som aqui, qualquer coisa vocês me dão um toque aí, tá? Então vamos lá, vamos começar. Então essa aqui é a aplicação que a gente vai criar, tá pessoal? Então por isso que vocês estavam ouvindo aí uns barulhos estranhos aí rolando, tá? Essa aqui é a aplicação usando a webcam que a gente vai criar no Scratch agora. Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, essa aula, porque na aula passada do Apoia-se, deixa eu explicar toda a história para vocês, tá? Na aula passada, eu mostrei para a galera do Apoia-se, tá? Para os alunos do Apoia-se, na verdade. Tem a galera que assiste meus cursos no YouTube, tem o pessoal que assiste ou já assistiu os cursos da Udemy, até em outras plataformas também tem aulas minhas espalhadas, né? E porém, para quem não sabe ainda, hoje eu tenho um site, hoje eu tenho um site que eu reuni todo o meu conteúdo, tá? Todos os vídeos e todos os cursos que eu tenho de programação, de desenvolvimento de software, criação de game, aplicativo iOS, aplicativo Android. Saibam que eu tenho um vasto material aí sobre o assunto, tá? Criação de game 2D e 3D, realidade virtual, realidade aumentada. Tem bastante aula, tá? Depois eu falo aí no final do vídeo, eu mostro o site para vocês. E vamos dizer assim, o modelo que eu estou dando ênfase agora, que eu tô dando enfoque agora nos cursos, tá, pessoal? Eu tô só explicando aí porque algumas pessoas estão me perguntando sobre os cursos da Udemy, enfim. A dinâmica que eu adotei hoje, pessoal, é o seguinte, ó. Se você quer ser meu aluno, se você quer estudar os meus cursos, conhecer, né, aprender o que eu conheço sobre desenvolvimento de software, modelagem, animação 3D, programação, eu sugiro que você se torne membro do Apoia-se. Eu estou cobrando R$ 50 por mês, tá? Sendo assim, você tem acesso a todos os meus cursos, assiste todos os cursos, faz a hora que quiser, os livros, pode baixar. Inclusive, nessa plataforma, eu deixei todos os vídeos do YouTube, caso você queira até baixar vídeo por vídeo, você consegue também, através, né, de ferramentas de terceiros, vamos dizer assim, né? Tem URLs aí, que você põe o URL do YouTube, você consegue baixar o vídeo, né? Então, às vezes você vê um tutorial mais interessante, quer guardar, até deixo essa possibilidade, né? Enfim, o modelo que eu estou fazendo agora é R$ 50 por mês, você acessa todos os meus cursos, todo o meu material, organizadinho. Diferente da Udemy e das outras plataformas de cursos, no meu site você tem um treinamento, um programa que você vai do zero até o final, tá? Deixa eu até mostrar o site aqui, inclusive. Olha, tá até aberto aqui. Então você começa a estudar e você vai até o final. Você vai seguindo os cursos em ordem e você vai aprender o assunto do zero até o nível profissional, até o nível mais avançado. Vai dominar as ferramentas que usa na indústria, no mercado, tá? Então, essa aqui é a diferença de estudar pelo meu site e estudar pelo YouTube ou pela Udemy ou por qualquer outro site que tem cursos de design aleatoriamente às vezes, né? Aqui você vai sair do zero e vai se profissionalizar no assunto. Se você tem escola também,
A gente faz um esquema aí para todos os alunos acessarem as aulas, tá? Tem treinamentos para professores. Então, muitos professores hoje estão um pouco desatualizados sobre as ferramentas de edição de vídeo, criação de conteúdo interativo, né? Então, tem alguns treinamentos interessantes no meu site. E esse mês mesmo, né? É curioso também, tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Eu até adicionei uma sessão sobre visão artificial, né? Alguns tutoriais que a gente usa lá, que a gente usa Processing e o Java, né? A linguagem Java, para criar aplicações com câmera, né? Se você quiser um dia criar um dispositivo, a galera usa muito o Raspberry Pi, né? Usa a câmera no Raspberry para capturar. Então tudo vai começar por aqui. Você vai ter que entender os algoritmos, a captura, tudo como vai funcionar através da programação. Então isso aqui é uma excelente sequência de tutoriais para você começar a entender esse assunto, tá? E tem também os cursos de realidade aumentada, que é um pouquinho, o assunto é um pouquinho diferente, né? Mas também tem aqui, a gente cria games, aplicações interativas bem fáceis de fazer, tá? Então tem essa seção do site também, né? E é isso então, pessoal. Então esse aqui é o site Aprenda a Programar. Se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo aqui, entra no Apoia-se, contribui aí com R$ 50 por mês, que você vai ter acesso a isso daí. E eu também te coloco no grupo do WhatsApp, do Classroom, e a gente está fazendo treinamento toda segunda, terça e quinta, das 8 às 9 da noite. A gente está aprendendo uma ferramenta diferente, fazendo alguma coisa diferente, né? Então, a gente começou umas aulas de Blender, tá modelando o personagem no Blender, e aí eu dei uma pausa no treinamento de personagem para a gente estudar outras ferramentas, né? Dar uma espairecida, aprender outro assunto, né? E eu já escolhi o Scratch logo de cara. E na última aula que eu mostrei o Scratch, falei um pouquinho brevemente da ferramenta, né? Superficialmente, um aluno, o Marco, perguntou como que usa a câmera aí e tal. Eu não tinha muito contato com a câmera, que agora eles mudaram, na verdade, os recursos da câmera, né? Então eu falei, depois eu dou uma olhada, eu dou uma estudada. E aí na verdade, alguns minutos de estudo já deu pra gente gerar essa aplicação aqui, né? Que eu vou ensinar vocês a fazer agora. Então, deixa eu só ligar o som aqui. Então, o que acontece aqui, ó? Você passou a mão no objeto. Tá legal? Então, você usa o seu corpo para controlar uma aplicação, na verdade, né? Então, isso é muito interessante para diversas finalidades, né? Muita gente não enxerga desenvolvimento de software, só que eu estou ensinando vocês a criarem um software, né? Muita gente enxerga isso daqui como, sei lá, brincadeira, distração, joguinho, né? Mas, cara, isso aqui dá pra você fazer um produto, na verdade. Você coloca até uma criança, sei lá, cadeirante, interagindo com alguma coisa, né? Então, isso que eu quero sempre mostrar para vocês nas aulas, tudo aqui vira produto, tá? Um jogo para o entretenimento, né? Vocês vão ver que o Scratch, ele apesar de ter algumas limitações, eu sempre falo isso, tá, pessoal? Apesar do Scratch ter as limitações dele e tal, por exemplo, fala uma limitação, 3D você não vai conseguir colocar aqui, não vai conseguir acessar um banco de dados, né, que você criou. Tem várias limitações, na verdade, né? Mas ele para criar jogo, aplicação 2D, coisinha interativa, apresentação interativa, eu aconselho que vocês aprendam. Eu acho que é a melhor ferramenta hoje em dia para usar, tá? E se você dá aula de qualquer coisa, inglês, matemática, aula particular de inglês, eu acho que qualquer pessoa que quer ensinar alguma coisa deveria aprender o Scratch e usar isso daqui
nos seus treinamentos, na sua disseminação de conhecimento, tá? Todo mundo deveria aprender essa ferramenta. Qualquer criança consegue mexer com isso daqui, qualquer criança que já mexe na internet, já baixa um aplicativo, já abre ali o e-mail, conseguiria mexer no Scratch, né? Sabe ler, escrever, fazer contas básicas de matemática, consegue brincar com isso daqui, tá? E a gente consegue chegar em estudos poderosos aqui. Eu diria que até numa universidade daria para aplicar o Scratch para ensinar uma série de coisas até bem avançadas, né? Então, isso aqui é muito legal. Qualquer um no futuro, eu acho, vai ter que aprender isso daqui porque vai usar para muita coisa. É como, assim, vamos dizer, uma pessoa que não sabia PowerPoint antes. PowerPoint você também cria uma apresentação, um slide. Aqui é o PowerPoint, só que 1000 vezes melhor, né? Eu até posso estar falando besteira, mas não sei se você consegue colocar uma câmera no PowerPoint, fazer um negócio desse aqui. E vocês vão ver que é muito simples, tem muita integração legal, né? Enfim, fora que o Scratch também é uma ferramenta ideal pra gente ensinar desenho, ensinar música, artes. Então, existe, é uma ferramenta multidisciplinar aí que vai servir para muita coisa útil, principalmente em sala de aula, tá? Então, como prometido, deixa eu só ver se tá rolando ainda o link, né? Às vezes caiu o link, eu tô falando aqui. Não, tá rolando. Qualquer dúvida aí vocês podem deixar no chat, tá, pessoal? Mas vamos lá, agora vamos ao que interessa. Deixa eu até tomar um café aqui. Vamos então começar a mexer com a câmera aqui. Eu vou entrar no site do Scratch, tá? Você coloca aí no Google Scratch MIT, né? Você vai cair nessa página. E eu vou dar um criar, vou criar uma nova aplicação aqui. E a gente tem uma aplicação em branco. Eu vou chamar ela de detectando movimento com a câmera. E aí eu já vou deixar compartilhado esse projeto. Se vocês quiserem acessar minha página aí do Scratch, depois eu deixo o link aqui na descrição, tá? Então vamos lá. Qual que é o primeiro passo aqui? Eu sugiro que vocês, através do meu site, né, ou também nas plataformas de cursos aí, você tem o meu curso de Scratch, tá? Daria para você aprender os primeiros passos. Se você não sabe nada de Scratch, talvez esse não seja o vídeo ideal, né? Você vai ficar com muitas dúvidas, vai querer fazer outras coisas. E o ideal é que você assista este treinamento aqui. E aqui inclusive tem a galeria de projetos do Scratch, tá ok? Então pode ver que já está até compartilhado esse projeto aqui. Enfim, então como que a gente usa a câmera? Muito simples, é só clicar aqui nas extensões do Scratch e usar aqui, ó, detecção de vídeo. Ele já vai chamar o frame da câmera, né? O quadro da câmera, né? E aí a gente consegue fazer algumas configurações. Vamos primeiro criar um evento aqui, o verdinho. O verdinho é quando você clicar na bandeirinha, né? Quando iniciar a nossa aplicação, o que nós vamos fazer? Ao iniciar, você vem aqui na aba de recursos, né? De blocos de comando da câmera. E vamos primeiro ligar o vídeo, né? Muda o vídeo para ligado. Aqui você conseguiria desligar ele também. Se eu der 2 cliques eu desliguei. Ou então você pode deixar inverter. Você inverte ele horizontalmente, né? Dependendo da aplicação. Vamos desligar.
ligar ele de novo. Às vezes, dependendo da aplicação que você está fazendo, você não quer, você quer tipo ir para cá e que o vídeo vá para cá, né? Então, às vezes você quer espelhar ou ligar e desligar a câmera, você vai ter esses blocos aqui, né? Dá para ajustar também a transparência, quiser ele 0, ok? Ou então bem clarinho, né? Percebam que eu tô com o ator selecionado aqui. Então, esse evento, na verdade, seria legal ele estar no palco, tá? Eu vou até apagar ele daqui. Você viu que eu arrastei para o palco? Quando eu clicar aqui agora, você vê que ele copiou o bloco de comando, né? E a gente poderia criar um evento para o ator ou para o palco. Por enquanto eu estou trabalhando no palco, pode ver que ele está selecionado aqui. O palco seria a nossa cena, é uma coisa cena que tem dimensões, tem propriedades dela mesma, que é onde está a câmera, né? E outra coisa é um personagem que tem comandos, recursos de animação, né? Enfim. Então, hora você pode estar programando aqui e hora você pode estar programando o ator. Perceba que eu joguei fora o bloquinho, então ele não tem mais a programação aqui, né? Legal, então o vídeo está ligado, está capturando. Como que eu faço alguma coisa aqui? Acontece alguma coisa, né? Aqui a gente tem um outro evento, ainda estou no palco, né? A gente tem um outro evento quando detectar o sensor de vídeo maior que 10. O que acontece aqui? Esse maior que 10, ele é uma tolerância. Isso aqui já é detecção de movimento. Pronto, você já fez a detecção de movimento no Scratch, tá? Se a gente colocar, inclusive, alguma coisa para ele falar aqui, ó, aparência, vamos fazer ele para o próximo cenário, vai? E a gente adiciona um novo cenário aqui. Bom, vamos para a galáxia aqui, né? Na verdade, tem que adicionar um novo background aqui. Volto para o primeiro, tá? Legal. Então, quando o vídeo for maior que 10, ele muda para o próximo, tá? Então, na verdade, eu já mudei o que eu ia fazer. Não, vamos fazer melhor aqui, ó, quer ver? Senão ele vai ficar mudando sempre. Vamos colocar mude para o cenário galáxia. Espere, será? Bom, vamos abandonar essa ideia que não rolou. E vamos abandonar esse cenário também. E vamos fazer um pouquinho diferente, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar a detecção no ator, tá? Quando o sensor de vídeo for maior que 10, aí a gente consegue colocar um olá aqui. Diga olá por 1 segundo, tá? Então percebe que assim, ó, eu tô parado aqui. Se eu mexer, ó, se eu fizer algum movimento em cima do personagem, ó, percebe que ele já, né? O que que é esse maior que 10 aqui? Isso é a tolerância. Na verdade, assim, a câmera, você está capturando a câmera, né? Você tem várias luzes aqui no ambiente e até luz artificial, né? Que a luz artificial ela fica piscando super rápido, né? Então a câmera, na verdade, ela sofre uma variação de pixels, né? Porque toda a detecção que acontece é através das cores. Você tem uma cor aqui, sei lá, você tem aqui, vamos dizer assim, isso aqui é azul. Então esse pixel é azul, ele tem um valor aqui, tá?
quando você move ele, quando você muda o valor dele, ele entende que aconteceu alguma coisa ali, né? Então, só que assim, ele está sempre mudando. A cor ela varia constantemente na captura da câmera, né? Se você pegar pixel por pixel, você vai entender. Então, essa tolerância, na verdade, ela é vamos dizer assim, uma diferença, né, que ele dá desse valor. Ah, se o azul variar só um pouquinho, tipo, até 10 ele não faz nada. Se for maior que 10, então ele acusa, né, essa mudança. Então, o que quer dizer aqui é o seguinte, quanto mais você aumentar esse valor, mais difícil vai ficar a detecção. Você vê que eu tenho que passar muito movimento aqui, ou mudar muito a cor muito rapidamente, entendeu? Aqui ele quase não está pegando. Agora, se você abaixar a tolerância, inclusive, né? Se você tiver uma parede branca, algo. Deixa eu colocar aqui também. Vamos fazer assim, vamos voltar e mudar o vídeo. Transparência 0, né? Então, assim, aqui, ó, percebe que ficou um pouco mais fácil a detecção, tá? Por quê? Porque aqui eu tenho uma cor mais contrastante, né? O azul e o verde são as cores que mais diferenciam da pele, né? Porque o pixel ele tem três cores, RGB. O vermelho tem muito na nossa pele, porém o verde e o azul são bem diferentes, né? Então você percebe que já melhorou bem a detecção, tá? A iluminação, ela é tudo, na verdade, na hora que você está trabalhando com câmeras, né? Conforme forem passando, deixa eu tirar o, conforme for passando o tempo, né, a tecnologia vai melhorando, a câmera vai ficando melhor, a captura, os algoritmos dessas diferenças vão melhorando, né? Enfim. Porém, hoje, né, dependendo da câmera que você está usando, do dispositivo, né, que isso aqui não vai rodar em eu até nunca testei, vou até testar depois do mobile, né? Vamos ver o que acontece. Depois eu vou compartilhar essa aplicação, te ver o que acontece ali. Mas hoje, conforme as câmeras vão melhorando, essa detecção, esses algoritmos também vão se adequando a diversas situações. Então percebam que num ambiente diferente, por exemplo, nublado, quando não está muito sol, você vai entender que a câmera ela demora mais para funcionar, né? Então o que eu estou dizendo aqui é que a iluminação ela é tipo metade do trabalho aí, tá? Se você tiver um ambiente limpinho, sem muita coisa que nem tá aqui, ou né, mais para algo assim liso, né? Então você vai conseguir ter resultados melhores aí na sua aplicação. Ó, percebe que aqui ele já tem tanta cor aqui, tanto colorido que já atrapalha, né, o reconhecimento, ele saber se mudou ou não, né? Diferente dele estar aqui, que ó, você vê que é muito mais preciso, né? Então, é isso aí. Então, a aplicação que eu mostrei para vocês há pouco é, na verdade, três bichinhos, cada um tem um som, né? Se você só colocar aqui o sonzinho dele, ó, som, miau. Então, deixa eu ligar o meu som aqui. É melhor deixar. Legal? Então é isso, pessoal. Então,
O que dá pra gente fazer mais com a câmera aqui? Aqui, ó, é um valor, né? Ele vai te dar como se fosse uma pontuação. Vamos criar para a gente monitorar essa variável aqui. Vamos fazer assim, ó, eu vou setar minha variável e eu vou deixar ligada aqui, que ela vai, né? Então, se eu fizer isso daqui, ele vai atualizar a variável ali. E movimento para ator ou movimento para o palco, né? Também. Vamos colocar movimento para o palco. Ó, então percebe que bom, ele está retornando um valor ali de tanto que ele acha que movimentou, né? De acordo com... Você vê que na hora que eu mexi a câmera aqui, ele já atualizou com um valor bem mais alto, né? Então é o tanto que mexeu-se ali na cena só, né? Então vamos fazer um pouquinho diferente, ó. Vamos jogar esse bloco pro palco. Você poderia fazer diferente também, né? Se eu tiver com ela aqui. Bom, isso é um evento que tem que executar repetidamente. Sempre que ele fica a cada loop, né? Ele vai executar isso aqui. Ó, então ele está atualizando o movimento do gatinho, olha, né? Ó, coloquei, aumentou, tá vendo? Sempre que você estiver mudando aqui, vou fazer mais um teste aqui, ó. Ó, aqui ele está quase parado, ó. Quase em repouso, né? Mudou, ó, o tanto que você mudou, ó, já foi lá em cima o valor, né? Legal, pessoal. Então, basicamente, é isso que dá pra gente fazer aí com a câmera, com o sensor de movimento, né, do Scratch. Eu ainda quero descobrir algumas coisas aí, tipo fazer um filtro, não sei. Eu não sei se dá pra tratar pixel por pixel, eu ainda preciso entender. Melhor vamos ver aí, vamos estudar. Se alguém conhecer algum material legal, achar algum tutorial legal na internet, evoluir alguma coisa aí, fizer um jogo, né? Isso aqui já é toda uma sugestão de fazer um game. Se você pegar lá no curso de Scratch, eu ensino a criar 9 jogos, que são, na verdade, os games que tem aqui na minha galeria. Se você criar esses games e integrar alguma coisa com a câmera aqui, você vai já dá para criar uns joguinhos bem legais, tá? Fala então, pessoal, essa aqui vai ser a nossa primeira aplicação de visão artificial usando o Scratch. É um instrumento musical virtual onde você pode controlar com o movimento através da câmera, tá? Então quando eu encosto na tecla, legal? Essa aplicação pode ser usada para aplicações industriais, automação, câmeras de segurança e diversas outras aplicações, né? Se você quiser fazer um alarme, você poderia deixar a aplicação rolando aqui e quando alguém passar no vídeo, você disparar um evento, né? Então, esse é o projeto que a gente vai criar agora na nossa aula. Fala aí, pessoal, bem-vindo à nossa primeira aula, ao nosso primeiro projeto de visão artificial. Para a gente começar a aquecer os motores aí, nós vamos criar uma aplicação usando a detecção de movimento com a câmera no Scratch. Se você não entende nada de programação, nunca mexeu no Scratch, não tem problema, acompanhe essa aula que você vai conseguir
montar esse projeto. Porém, eu gostaria de lembrar vocês que o Scratch ele é uma ferramenta bem complexa para fazer jogos e programações. Ele é bem simples de mexer, tá? Mas ele é bem profundo, ele dá para fazer muita coisa nele, tá? Se vocês quiserem se especializar ainda mais no Scratch, tem o meu curso, onde eu crio 12 aplicações com Scratch, joguinhos 2D, tá? Então a gente exercita bastante lógica, programação de games, na verdade, usando o Scratch, tá? Nessas aulas que eu vou fazer, serão 2 aulas, né? Eu vou focar na aplicação que a gente vai criar, tá? Se você não entende nada de programação, nunca mexeu no Scratch, é uma aula ideal para você começar. Se você quiser se aprofundar ainda mais depois, faz o curso que eu vou deixar o link, vou deixar o acesso para vocês, tá? E aí depois você vai estudando ainda mais o Scratch, você vai ver que vai aumentar ainda mais as possibilidades, tá ok? Nessa aula aqui então agora, nós vamos criar nossa primeira aplicação usando a câmera e a detecção de movimento. Essa aplicação, ela tem uma utilização para vários setores, vários segmentos, tá? Um menu que você quer interagir aqui pelo vídeo, você poderia fazer no Scratch. Imagine casos de acessibilidade, né? Uma criança deficiente, por exemplo, quer apontar alguma coisa que ela vai fazer. Imagine uma máquina industrial que precisa checar se alguma coisa se mexeu ali. Um sistema de segurança, por exemplo, você deixaria a câmera parada ali e se alguém passar por ele vai mexer o vídeo e vai detectar alguma coisa, vai disparar algum evento, né? É algo simples, porém tem uma aplicação bem profunda, daria para se criar diversas soluções só usando esse recurso, isso que a gente vai fazer aqui. Não vamos enrolar muito, vamos então abrir o Scratch, vamos começar a criar a nossa aplicação. Então, o primeiro passo é entrar no site do Scratch. O Scratch é online e gratuito. E você vai entrar aqui na opção Criar. E aí ele já vai abrir um novo projeto para a gente começar. É ideal que você faça um login, tá? Cria um login para você no site do Scratch, como eu estou logado aqui. E aí os seus projetos vão ficar salvos lá. Eu vou dar um nome para o meu projeto. Essa aplicação a gente vai usar a câmera para tocar uma tecla do piano, uma nota. Como que nós vamos fazer isso? Para ativar a câmera, basta você vir aqui na programação do palco, do cenário, deixa ele selecionado. Você vai ver que alguns bloquinhos até mudam, até existem recursos que você pode colocar no palco e no ator, tá? É diferente você estar aqui e você estar aqui. Então eu vou lá no palco, no cenário, e eu crio um evento. Olha lá, quando eu clicar no verdinho, por que no verdinho? Start é quando o jogo começar. Quando você abrir a página do Scratch, você tem que clicar no verdinho para começar o jogo. Quando ele clicar, quando o jogo começar, então o que a gente vai fazer? A gente vai ligar a câmera. Para ligar a câmera, a gente precisa trazer a extensão do Scratch, da detecção de vídeo. Então as extensões elas estão aqui embaixo, nesse maisinho, tá? E você tem aqui a detecção de vídeo, ele cria uma aba nova aqui e te traz alguns bloquinhos de programação. Perceba que eu já estou aparecendo aqui, né? Eu vou aumentar o zoom para vocês verem aqui melhor. Então, quando o verdinho for clicado, você liga o vídeo, muda o vídeo para ligado. Você poderia mudar ele para desligado também, né? 2 cliques aqui você executa, ou um clique aqui você executa também. Vamos ligar o vídeo e eu vou usar a transparência, o ajuste a transparência para... Eu quero deixar 75. 100 seria opaco, né? Seria sem nenhuma transparência. Perdão, é ao contrário. Então, 0 seria opaco, né? Então ele aparece aqui 100% do vídeo. Se eu colocar aqui a transparência dele em 35%, ele fica um pouquinho mais transparente, né? E aí eu posso até mesclar isso com fundo, se eu quiser. Se eu chamar aqui cenários e clicar aqui embaixo no maisinho, ó, selecionar cenário, eu posso selecionar um cenário da galeria, do Scratch, né? Pegar aqui o túnel, né? Por enquanto eu não quero editar, eu não quero usar esse cenário, então eu vou editar ele aqui. Eu venho aqui em cenários e vamos remover ele por enquanto. Foi só para mostrar mesmo, tá? Agora a gente precisa entender, vamos pegar aqui o gatinho, o Scratch, e deixar ele aqui do lado.
voltar para a programação do cenário. Agora a gente precisa entender o que acontece aqui com os eventos do vídeo, tá? Então, o vídeo a gente tem o evento, sensor de vídeo, a gente tem o movimento do vídeo, perceba que a forma deles são diferentes, tá? Isso aqui é um evento, é quando acontecer. O que é o sensor de vídeo? É esse aqui, ó. Vamos remover esse bloquinho. O sensor do vídeo, ele pega duas coisas, ou o movimento ou a direção. A gente vai entender os dois. E ele pega isso para o ator e para o palco. Vamos deixar ele por enquanto aqui em palco. E vamos mandar ele exibir. Isso aqui é um valor, eu sei porque, ó, quando você clica nele, tá vendo que ele dá um 28? Se eu mover bastante, ele tá 100 e pouco. Se eu ficar paradinho, se você quiser mandar ele exibir na tela, numa forma de um debug, né? Você poderia vir aqui em variáveis, mude a variável para o valor, né? E aí a gente usa um evento aqui, ó, evento, sempre. Ele vai ficar repetindo esse bloquinho sempre, né? E exibindo a variável. Para exibir, na verdade, a variável lá em cima, eu preciso ligar isso aqui, ó. Então ela fica aparecendo aqui, tá? Quando eu der o verdinho. Então, ó, o vídeo quando ele está parado, o que acontece, pessoal? Existem pixels aqui na tela e eles ficam oscilando um pouquinho a cor, né? Mas é bem pouquinho, então o movimento do palco, ele diz que é quase zero, ó. Ó, se eu ficar parado, tá? Agora, se eu estiver mexendo, se tiver muita bagunça nos pixels, você pode ver que esse valor vai lá para cima. Então, isso é um cálculo que o Scratch faz. Na verdade, ele analisa todos os pixels do palco inteiro e vê a diferença de cor e te dá essa variável em relação a isso, né? Eu poderia também mudar isso daí para um ator, tá? Só que aí a programação dele está dentro do ator, né? Então, como que a gente poderia fazer assim, ó? Aqui, ó. Tá, então, como que a gente poderia fazer isso, ó? Vamos então, quando começar, eu só quero ligar o vídeo, ajustar a transparência e depois eu vou mudar para o ator, para o gatinho, tá? Aqui no gatinho a gente vai pôr também um evento, ó, quando o verdinho for clicado, um controle, sempre, ele sempre vai ficar perguntando. E se o movimento do ator for, sei lá, maior que 10, 20, 50, aí depende da sensibilidade que você quer pôr na aplicação, depende da iluminação, do que você quer fazer, né? Então isso, deixa eu só sumir essa variável daqui. Isso eu vou ter que ficar perguntando o tempo todo. Então você pergunta aqui, ó, se dentro do se eu vou colocar um operador de maior e o sensor do vídeo. Se o movimento para o ator, que eu estou dentro da ação do ator, for maior que 50, então vamos falar para ele tocar, ó, dizer alguma coisa e tocar o som miau. Vamos dizer olá por 0,5 segundo, tá? Então ele vai tocar esse som e vai travar aqui por meio segundo. Executei então. Aí pessoal, baseado em todo esse conceito aqui, eu quero fazer um instrumentinho virtual aqui, que é legal também, quem é professor, quem dá aula, comece a entender que o Scratch ele tem ferramentas de tradução, de locução, de música, tá? Então o Scratch é uma ferramenta bem legal para dar aula de qualquer coisa e vocês vão entender agora. Eu vou apagar esse ator, por enquanto eu não vou apagar, depois a gente faz tudo de novo, que é bem simples. E eu vou criar uma tecla aqui, eu vou criar um novo ator. Eu vou pintar esse ator agora. Então eu venho aqui nas fantasias e crio uma nova forma. Vamos deixar ela aqui branca e preta. E eu vou colocar 8 teclas aqui, 8 notas musicais, tá? Legal? Então eu tenho aqui a teclinha do piano. Opa! Se quiser selecionar, pega a setinha, né? Selecionar, editar.
Legal, e esse vai ser o ator que ele vai representar a tecla do piano. Eu vou só criar também mais uma roupinha para ele aqui, mais uma fantasia, né? Que é mais um quadro de animação. Eu vou só duplicar e inverter as cores dele. Então o contorno eu deixo branco e o preenchimento. Então eu só vou inverter ele aqui quando eu tocar, tá? Deixa na primeira fantasia, no primeiro quadro. E aqui eu vou jogar a programação. Um evento, quando começar. Ok, então a gente já tem a nossa condição, né? Vamos por enquanto desligar a variável aqui. Então quando ele entrar nessa condição eu quero agora disparar o som do piano. Vocês viram que dá para disparar qualquer som, editando o som. Você consegue carregar o som se você quiser ter uma biblioteca de sons, né, para usar. Porém o que eu quero é uma outra extensão do Scratch, que são dos instrumentos virtuais, tá? Então como que é? Quando a gente começar a nossa cena, a gente muda o instrumento, ó, mude o instrumento. Logo que começar, eu vou usar o piano aqui, mas tem vários outros, tá? Depois vocês testem aí. Na hora que você tocar na tecla, vamos chamar essa tecla aqui de Dó, tá? Quando tocar, quando entrar nessa condição, você vai usar aqui, ó, toque a nota por 0,25, tá? Então, só de fazer isso aqui, vamos posicionar a nota aqui. Ok? Então, quando eu tocar aqui, ó, legal? Eu vou fazer também uma programaçãozinha, aqui, ó, aparência, e eu mudo para a próxima fantasia, ó. Antes de tocar, você já muda, toca, segura aqui por 25 e dá uma próxima fantasia de novo, antes de sair que ele volta para o primeiro frame. Legal? Beleza, pessoal. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Eu quero ensinar um pouquinho de programação para vocês no Scratch agora. Basicamente assim, você já mataria, né? Se quisesse fazer as 7 notas musicais aqui, você já conseguiria fazer. Porém, eu quero colocar um pouco mais de programação aqui nessa aula. Vamos fazer isso proceduralmente, programaticamente, porque mais para frente a gente vai precisar entender um pouquinho mais de programação. Essa nota aí eu poderia muito bem, se eu não soubesse muita coisa de programação, poderia chegar aqui e duplicar esse cara aqui, vir aqui falar que esse é o Ré e aí mudar, seleciono ele aqui, mudo a nota, ó, ele já tem até a escala musical aqui, ó. 62 é o Ré, é um número isso aqui, tá? Então eu teria duas teclas aqui. Ok? Então tem duas notas, né? Aí você teria que fazer Mi, Fá, Sol, teria que fazer isso aqui várias vezes, mas como a gente quer brincar com a programação, a gente quer ir um pouco além, eu vou fazer de um jeito um pouquinho diferente, que é uma ação na cena, tá? No palco, que vai gerar esses atores aí. E também eu poderia, para não ter que precisar colocar nota por nota, né? Eu posso fazer também uma listinha dessas notas ou uma regra para numerar essas notas, por exemplo. Tá? Aqui no caso percebo que a nota 60 é o Dó, 61, 62, 63, eu não quero. E aqui, ó, do 64 para o 65. Então assim, você poderia fazer várias regras, né? Mas eu vou fazer só uma listinha com os números das notas, né? E a gente alimenta, na hora que criar cada tecla no palco, a gente alimenta com esse array, né? Com essa lista, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo aqui, eu não vou chamar ele de Dó, eu vou chamar ele de tecla, tá? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Esse evento aqui, como ele é um ator, existe aqui um controle, tá? Quando eu começar como um clone, nesse momento, o que a gente pode fazer? Essa tecla, para ela não ficar aqui, eu vou esconder ela e vou criar clones dela aqui. Então eu vou até deixar ela aqui no cantinho. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Quando o verdinho for clicado, eu escondo essa tecla. E quando eu começar como um clone, eu me mostro, tá? Então,
Perceba que ele sumiu. Quando o usuário abrir a aplicação lá, ele nem vai ver, né? E aí no palco, no cenário, aqui nessa programação aqui do palco, a gente faz uma repetição. Eu vou criar 8 teclas, na verdade, que eu quero a última escala, o Dó, né? Mais grave. Então, eu vou fazer 8 objetos aqui. Então, o que a gente faz? Quando começar o game, você fala assim, ó, controle, repita 8 vezes e você cria um clone, ok? Então, o que ele fez? Ele criou tudo aqui, ó, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que vai se chamar contador, que ela vai começar 0, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Até 7. Começa em 0, vai até 7. Então eu posso pegar uma variável aqui, essa variável que ele cria, eu posso até renomear, vou chamar, e posso até mandar exibir a variável aqui. Percebe que a gente pode até deixar ela aqui embaixo, né? Então, quando ele começar a criar a tecla, ele vai adicionar 1 ao contador. Percebam que essa variável, quando você cria uma nova variável, ele te permite ela ficar disponível para todos os atores, né? Porque ela está sendo criada dentro de um ator. Perdão, ela está sendo criada no palco, né? Quando você está no ator, a variável ela pode ser local, ela pode ser para o próprio ator ou ela pode ser para todo mundo, né? No caso eu criei no palco e essa variável é o que a gente chama de variável global, tá? Ela funciona no palco, ela funciona no ator, então só presta atenção nesse detalhe. Quando você criar a variável no ator, você pode reservar ela só para o ator, você não vê a variável quando você está no palco, né? A visibilidade da variável, ela pode ser pública ou privada, né? Ou global, enfim, tem todo o conceito de programação que vocês vão pegando desde já, porque a gente vai usar bastante isso no curso, tá? Mas enfim, eu crio a variável aqui no cenário, ela é visível de todos os lugares, e na hora que você cria a tecla, você adiciona 1, tá? A tecla, por sua vez, na hora que ela foi criada, quando eu começar como clone, eu seto o X dela, movimento, mude o X para, e olha a variável aqui, ó. A variável contador está aqui, a gente só vai precisar usar uma multiplicação, mude X para contador, vezes um valor aqui, uma extensão lateral, né? Então eu vou pôr aqui um 50. Sempre que você criar a tecla, ele reposiciona ela, tá? Então o contador, ele começou em 0, né? O Scratch, a coordenada dele tá funcionando, né? O Scratch, pessoal, as coordenadas dele começam do centro da tela, tá? Ele vai para lá, para cima, X seria positivo e negativo. As coordenadas do Scratch vão de menos 240 a mais 240, menos 180, mais 180, porque a resolução dele é meio diferente, né? Eu não sei porquê, mas é 640, se você quiser confirmar isso, basta você pegar um ator e colocar ele aqui, você vê que ele, ó, 200 e pouco a menos 120, né? Então é isso. Então é 240 de altura por 480. Não, aqui o centro dele. Então, pessoal, vocês vão perceber que as coordenadas do Scratch são em X, ele vai até... Ó, é só pegar o ator e colocar ele aqui na quininha que você vai ver a posição dele, ó. Ele vai até mais 240, menos 240, 480 de largura, né? E a altura, menos 180, mais 180, 360 de altura, tá? Então, a gente tem que tirar essa diferença dessa matemática aqui. Então, como que a gente faz isso? Menos 240, começa em menos 200, vai? Que tem que dar a diferença da largura da tecla, né? Então, eu adiciono aqui um mais, né? Menos 240, para ele andar aqui negativamente, e aí ele vai distribuindo para lá. Ok? E perceba uma coisa também, cada vez que eu estou rodando aqui, o meu contador ele está
incrementando, eu preciso zerar o contador. Então, volta lá no cenário e quando você começar aqui as variáveis, ó, mude o contador para 0, tá? Agora sim. Então perceba que a gente está mudando só o X da tecla, né? Seria legal ajustar o Y dele, posso fazer isso pelo código também. Posso fazer só assim para ficar mais fácil. Então o Y dele, ou você pode usar direto esse bloco aqui, ó, que já ajusta o X e o Y. Então o X ele vai usar o contador e o Y, vamos usar 200, não, 150. Ok? Então tem as teclas aqui. Um pouquinho menos, ó. Mas, na verdade, dá para a gente desenvolver um cálculo bem mais aprimorado, tá? Onde a gente pega a largura da tela, divide pelo número de teclas, né? Aqui eu fiz as medidas no chute porque eu sei que o Scratch sempre tem essa largura fixa, né? Mas quando você está desenvolvendo para mobile, para diversas resoluções, você tem que ter em mente sempre uma matemática dinâmica da coisa, né? Onde você muda a largura, ele já muda toda a sua programação, né? No caso, eu sei que a altura da tela do Scratch não varia, mesmo se você estiver aqui em full screen, você vai ver que a proporção sempre vai ser a mesma, então dá para acertar meio que no chute. Senão eu faria uma programação que a gente vai fazer lá na próxima, vocês vão ver, vocês vão ficar fera nisso aí, mas de pegar as beiradas, calcular certinho o grid, né? A largura, a distância entre as peças, né? Mas por enquanto aqui já ficou melhor do que sair copiando 8 vezes as teclas, né? A única coisa que ficou faltando é ter a nota, a escala, né, de cada uma. Então, o que dá para a gente fazer aqui, pessoal? O jeito mais fácil, sem precisar aprofundar muito em programação, em lógica, isso a gente vai aos pouquinhos, é como eu falei para vocês, né? Quando você toca a nota, você teria que ter uma sequência de números assim, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 70, é isso? Não, 71, 72. Perceba que tem uma regra, não é de 2 em 2. Se fosse 2 em 2 seria muito fácil. Era pegar o contador, multiplicar por 2 e fazer um tratamento, né, na matemática e jogar ali. No caso, para não precisar fazer ifs e complicar muito, tá? Eu vou fazer uma coisa bem mais simples. Eu vou criar uma variável, vou criar uma lista, tá? Para todos os atores. A lista vai chamar notas, tá? São as notas musicais. No início, a gente tem que zerar essa lista, então a gente fala assim, ó, apague todos os itens de notas, da mesma maneira que zerou o contador, a gente apaga esse array, e vamos adicionar alguns itens aqui. Quantos itens? 8, 60, ok? Então adicionamos lá a lista de notas, né? Quando eu executar isso aqui, então, vai ver que ele tem todas as notas aqui, e na hora de setar cada um dos atores, o que a gente vai fazer? Ó, na tecla, quando ele criar, vamos falar assim, quando ele reposicionar, não nem precisa, para obter o item da nota, né, você percebe que tem um índice aqui, né? 1, 2, 3, 4. O nosso contador, ele está começando em 0, hein? Então, no momento da criação, pessoal, a gente, todos estão com a mesma nota, né? No momento da criação, a gente tem que pegar cada um desses itens e atribuir a uma nota, tá? Só que tem que ser na hora de criar a tecla, né? Então vem aqui na tecla e a gente pode criar uma variável para ela de repente, ó. Variável apenas para esse ator, eu vou chamar de nota. E aí quando você começar, você fala assim, ó. Mude nota para o item que está no contador, mais um, né? Porque o contador começa em 0, então eu uso aqui uma operaçãozinha de mais.
Isso aqui, na verdade, eu tenho que acessar o índice da variável, da lista, né? Então é esse cara aqui, ó. Item, o número que eu vou ter no contador, que primeiro vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai incrementar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vai trazer o item para a variável nota. Na hora de tocar a nota, você usa essa variável aqui. Bom, pessoal, aqui eu percebi, vocês viram que o som saiu ruim, né? É porque provavelmente ele não achou um valor, né? O que estava acontecendo? Vocês viram que eu removi o mais um aqui, porque agora que eu percebi, na verdade, foi uma falha de programação, de código, né? Como que está funcionando o meu código do palco? Ó? Ele já está adicionando um no contador e criando a tecla depois. Então, o contador já começa em 1. Eu estou aqui achando que ele começa em 0, por isso que eu incrementei o mais um. Então, não é isso, eu tirei ele aqui, então, sem problema. Então, agora, legal? Então, a gente tem aí um instrumento virtual, né, para usar com a detecção de câmera, né? Com a detecção de movimento, né, pela câmera do Scratch. Vocês viram que é uma aplicação bem simples de se fazer. Eu que dei uma rebuscada aí na programação para vocês começarem a treinar, entender um pouquinho melhor o que estão fazendo, né? Porque depois a gente vai cair no código ainda e vai fazer mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, só que na programação. E isso vai permitir que a gente vá bem além nos recursos, aí nas programações, né? No resultado, inclusive. Então, a partir daqui, se você compartilhar essa aplicação, você já vai ter isso aqui dentro de um frame de uma página, né? Você consegue copiar o link, incorporar, mandar esse link para alguém jogar, incorporar isso na sua página, tá? Então, nós temos aqui uma aplicação funcionando. Se eu quiser editar essa aplicação, inclusive quando eu publico aqui, vocês podem enxergar isso na minha página do Scratch. E quando você entra nessa página, você pode também, inclusive, enxergar o interior da aplicação, mudar, duplicar isso para o seu perfil. Enfim, então explorem depois o site do Scratch e vejam que outras aplicações são criadas utilizando essa ferramenta, tá? Deixa eu só. Legal. Então, estão me acompanhando aí? Bom dia para todos. Hoje é o terceiro episódio da série Explorando o Aprenda a Programar. O Aprenda a Programar, pessoal, é o portal, é o maior portal de cursos específicos sobre criação de jogos e aplicativos para celular e realidade virtual e realidade aumentada, principalmente. Não existe, galera, nenhum site no mundo. Vocês podem ir lá no site do MIT, do Harvard, qualquer faculdade que ensine programação, não vai ter cursos de desenvolvimento de realidade aumentada, visão computacional, programação lógica, modelagem, animação 3D, como vai ter no Aprenda a Programar. Sei que vocês vão falar que parece que é loucura da minha cabeça, mas não existe nenhum portal no mundo que ensine especificamente esse tipo de desenvolvimento. Hoje a maioria das pessoas e escolas que eu vejo que estão ensinando criação de jogo está virando praticamente um buffet infantil. Os caras estão fazendo campeonato de videogame, ensinando Minecraft como se fosse desenvolvimento de jogo e não é verdade, tá? No meu portal, no Aprenda a Programar, pessoal, eu só ensino ferramentas que têm aplicação prática no mercado de trabalho, tá? Tudo que você aprender aqui no Aprenda a Programar, amanhã você vai conseguir transformar em dinheiro. Até o Scratch dá para fazer produtos, entregar na mão do cliente. Eu vejo que várias escolas têm professores de Scratch, porque hoje isso está sendo inserido na grade curricular das escolas. Então, o conteúdo, as ferramentas, as linguagens de programação que eu ensino aqui no meu portal sempre vão ter aplicações práticas no mercado de trabalho. Você não vai ficar perdendo tempo jogando joguinhos aqui, fantasiando que você cria jogos, não. Você vai criar
softwares mesmo de verdade e vai aprender as mesmas ferramentas que se usa nessas grandes empresas, na NASA, no Google, na Tesla, toda, Pixar, qualquer uma dessas empresas que você for lá e começar a entender que tipo de profissionais eles buscam hoje, vocês vão ver que tudo eu ensino no meu portal, tá bom? Sem delongas, vamos focar em mais um projeto aqui para a gente entender tudo que tem atrás, por trás do portal Aprenda a Programar. Só para vocês verem aqui, ó, o portal, pessoal, é esse daqui, ó. Esse aqui é o Aprenda a Programar. Quem quiser ser aluno do portal Aprenda a Programar tem que comprar o acesso pela Hotmart. É R$ 300 para sempre. Uma vez que você entrou no site, você fica aqui para sempre o resto da vida, tá bom? Estudando todos os cursos que eu for fazendo de hoje em diante, eles serão inseridos nesse portal, tá bom? Então você vai ter acesso a todo o meu conteúdo de hoje em diante só por R$ 300. Você ainda divide isso em 12 no cartão, dá 25 conto por mês, por um ano, você não vai nem lembrar que você está gastando, mas você vai estar aprendendo todo dia comigo, tá bom? Aqui no portal a gente tem um curso muito legal que é o curso de Scratch, onde eu crio 15 jogos completos com Scratch, tá? Eu falo pra galera, não precisa ver todos os vídeos, criar todos os 15 projetos, né? Eu já estou mostrando para vocês logo os mais, vamos dizer assim, complexos, sofisticados, tá? E esses dias eu mostrei para vocês primeiro o Timberman, que é um joguinho bem legal, tem uma lógica bem interessante, tem até pontuação na nuvem, é bem legal. Depois, ontem eu mostrei para vocês o piano virtual no Scratch, que você tocava ele aqui pela webcam, e hoje eu vou continuar a aula, esse vídeo, na verdade, mostrando para vocês a detecção de movimento no Scratch, tá? Então a gente cria, um dos tutoriais que tem lá no site, a gente cria esse projeto que é esse joguinho aqui, tá? E é muito simples, ó, vou até mostrar a lógica do jogo para vocês, ó, os blocos da cena principal, os blocos do personagem, do item, do ovinho, que cai na cena, tá? E o splash de fim de jogo. Então, vamos jogar esse aqui, eu vou até deixar em tela cheia, só para mostrar para vocês como que é o jogo, ó. Então, vou dar o play aqui. Então, eu indo para a direita ou para a esquerda, ó, só de você ter movimento na câmera, ele sabe se está indo para a esquerda ou para a direita, ou até para cima e para baixo daria para fazer também, tá? Então perceba que para uma aplicação de acessibilidade, por exemplo, imagina que você quer fazer um menu, você quer fazer um jogo que você controle aqui pela movimentação da câmera, daria para fazer usando esse recurso do Scratch, tá? É bem legal. Eu recomendo para vocês, galera, antes de começar a estudar a realidade aumentada, as aplicações mais complexas que reúnem 3D, programação, visão computacional, começa dos pouquinhos, né? No portal Aprenda a Programar tem uma mini graduação em realidade aumentada e lá eu vou bem do início. Eu primeiro ensino que é um QR Code, depois a gente faz uma aplicação no Scratch com câmera, depois a gente vai para Processing, que é bem interessante. Você usa Java para capturar a câmera e ler os pixels, fazer a matemática do reconhecimento dos pixels. Então é muito interessante fazer essa mini graduação que tem também no portal Aprenda a Programar. Deixa eu ver aqui. Eu fechei aqui o portal, me desculpem, mas ele está aqui, ó. Então, lá no portal Aprenda a Programar, se você for lá, na último curso, a mini graduação em realidade aumentada, e aqui tem uma série onde eu explico detalhadamente todos os conceitos, todas as ideias, a gente vai criando mini projetos para entender o uso da câmera, porque dá para usar a câmera e a RA em diversos softwares hoje, tá? Vários deles aceitam criar aplicações desse tipo, tá? Então, estou passando por aqui mais para mostrar para vocês mais um projeto que tem no site, porque são muitos projetos. Vocês vão ver que hoje, a última vez que eu contei, tinha mais de 150. Depois eu parei de contar, confesso para vocês. Mas tem muito projeto legal no site e eu garanto para vocês que se vocês aprendem, se vocês retêm esse conhecimento muda a direção. A nossa realidade, pessoal, ela chega aonde está o nosso conhecimento.
Quando você não coloca coisas novas na sua cabeça, você não consegue ir a lugares novos. Por isso que é muito importante você estar aprendendo todo dia. E o legal do Aprenda a Programar é que ele é um site que ele está em ordem, os cursos bem do mais fácil até o mais difícil. E se você tiver aqueles momentos de ócio todo dia, né? Ah, depois não sei o que fazer, vou ficar aqui na rede social, no YouTube. Não, aí você tira isso da sua vida e você vai estudar, você vai aprender algo novo todo dia, tá bom? E é isso que eu sugiro para os alunos sempre. O portal tá aí, o conhecimento tá aí para quem quiser aprender. Vocês veem que no portal tem mais de 2.000 vídeos, mais de 100 projetos para criar. E eu tô diariamente fazendo essa sequência de aulas, explorando o Aprenda a Programar, justamente para vocês se motivarem, se inspirarem a irem lá e criarem os projetos e aprenderem algo novo, tá bom? Você que é aluno do Aprenda a Programar, lembra disso. Todo dia que eu mostrar uma atividade aqui, eu vou inserir ela no Google Classroom para que vocês também realizem a atividade, postem no Instagram de vocês, compartilhem com seus amigos, para seus amigos verem o que vocês estão criando. Não precisa fazer o jogo do ovinho igual eu fiz. Faz com o seu personagem, troca, inova, coloca a sua criação aí dentro e aí você cria já o seu próprio portfólio baseado nos projetos que eu estou ensinando aqui, tá bom? Então essa que é a ideia. Se você quer entrar para essa carreira de desenvolvedor, ah, Tito, quero virar programador, quero conseguir um trabalho, como que eu faço? Todo mundo, eu acho que pelo menos umas 10 pessoas todo dia vem me perguntar isso daí. Ah, Tito, eu estou estudando, o que que eu faço? Cara, aprende, é inevitável. Se você tem conhecimento, as coisas vão cair em você. Eu não sei como que acontece, não sei explicar esse processo, mas se você sabe uma coisa e mostra que você sabe para os seus amigos e amigos dos seus amigos, inevitavelmente o trabalho vai cair no seu colo uma hora, tá bom? Então aprenda. O primeiro passo para se entrar nessa carreira não é distribuir currículo, não é fazer aqueles portfólios gigantes. Eu vejo um monte de portfólio que o cara põe um monte de trabalho, mas não diz nada. Todos os trabalhos mostram, demonstram o mesmo conhecimento. Portfólio às vezes é um trabalho só ou dois que demonstram o máximo do seu conhecimento, tá? Geralmente quem é o recrutador de uma empresa não tem tempo para ficar apreciando trabalhos, né? Então, demonstre o que você sabe. Primeiro, adquira o conhecimento, adquira a experiência, depois você vai lá, mostra o máximo que você sabe e aí já era, as coisas acontecem, tá bom? Então, se você é aluno do Aprenda a Programar, lembra que tem mais uma atividade para você fazer. Esse tutorial aqui eu não demoro, acho que nem meia hora para fazer, tá? Então, foquem-se aí um dia para fazer ele e entregar também, que vai fazer parte da certificação de vocês. Quem não é aluno do Aprenda a Programar ainda, tá comendo bola. Ai, Tita, eu vou economizar aqui R$ 300, então eu vou procurar tutoriais isolados no YouTube. Tá perdendo tempo, tá comendo bola. Vai direto para Aprenda a Programar, já começa a aprender lógica, cada software com metodologia do zero, tá? Quem fica ali divagando no YouTube, pescando informação aleatória, não chega a lugar nenhum, tá? No Aprenda a Programar são mais de 50 cursos completos. Você aprende o programa com embasamento, aprende a linguagem de programação, algoritmos. Eu ensino basicamente 6 linguagens no meu portal: Python, Java, C Sharp, Swift, MaxScript e Adobe Script. E agora estou ensinando JavaScript para o Spark AR, tá? Estou começando essas aulas, então não vale a pena você, em troca de economizar R$ 300, você querer ficar ali pescando informação separada no YouTube, que o que você gastar de tempo aí, você já comeu bola, já deixou de pegar um monte de projeto, fazer um monte de coisa. Tá bom? Então, fica mais essa informação aí para vocês e eu vou terminar a live aqui jogando mais uma vez o joguinho do Felpudo para que vocês se empolguem e criem um para colocar no portfólio de vocês. Não precisa usar o Felpudo, cria o personagem de vocês. O Felpudo também, pessoal, ele é mais uma alusão a um personagem. Eu não quero que vocês fiquem usando ele para tudo, eu quero que vocês criem o de vocês, criem a propriedade intelectual de vocês. Eu criei aqui o Passarinho Verde, que ele é todo brasileiro, né? Enfim, cria o personagem de vocês, faz o que vocês gostarem, o que tem mais a sua cara, mas façam. O importante é ir e fazer, é a ação, tá bom? Então eu vou terminar essa live aqui jogando mais um jogo do Felpudo, para vocês verem que é possível se criar com o desenvolvimento de games.
Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todo mundo. E vocês que são alunos do Aprenda a Programar, não percam tempo e vão agora fazer o jogo do ovinho do Felpudo. E quem não é aluno, também não perde tempo, se inscreve agora na Hotmart e vamos trabalhar. Muito obrigado, pessoal. Amanhã eu volto, hein? Amanhã, episódio 4 do Explorando Aprenda a Programar. Vem aqui acompanhar para vocês verem o tanto de coisa incrível que a gente vai criar, tá bom? Um abração e até a próxima, pessoal. Valeu!